Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, família Betânia. Bom dia, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. É uma grande alegria para nós, da comunidade Betânia, estarmos aqui na Canção Nova, recordando muito do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo, recordando o Monsenhor Jones Abib, e também esses dois legados, que Deus deixou através do coração desses dois homens de Deus. Nesse final de semana nós estamos no encontro na trilha da cura. Nós queremos nos colocar nesse caminho de cura interior, de cura física, de cura do nosso coração, para um dia chegarmos juntos no céu, estarmos juntos diante de Deus. Eu sou o Padre Ellington, da comunidade Betânia, comunidade, como vocês sabem, fundada pelo nosso amado e querido Padre Léo, e quero com vocês na manhã de hoje partilhar um pouquinho da palavra, partilhar um pouquinho dos ensinamentos do Padre Léo e pedirmos junto a graça de Deus, a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós. Por isso me veio muito forte ao coração de começarmos essa manhã pedindo a intercessão do Padre Léo. No último dia 21, no sábado passado, nós tivemos lá na comunidade Betânia, em São João Batista, a missa do encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do Padre Léo. Nós estamos unidos como irmãos, como família Betânia e com toda a igreja, pedindo que a igreja também reconheça a vida do Padre Léo como alguém que nos ensina como chegar até Deus. Até porque a vida do Padre Léo foi um grande roteiro de como chegarmos até Deus. Ele que superou suas dificuldades e nos apontou o céu, nos ensinou a buscar as coisas do alto. Temos a graça de termos aqui esse quadro do servo de Deus, Padre Léo, e eu estou aqui com a relíquia do Padre Léo. E quero convidar você na manhã de hoje a pedir a intercessão desse grande homem de Deus, para que como ele tantas vezes falou, proclamou a palavra e chegou ao nosso coração, porque se deixou conduzir pelo Espírito Santo na manhã de hoje, todos nós possamos abrir o nosso coração e permitir que a palavra faça em nós morada e faça em nós transformação, concedendo a cada um de nós também cura e concedendo libertação. Você pode acompanhar comigo? Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho, e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos. Cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Na manhã desse dia em que nós recordamos o coração de Jesus, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Vamos pedir a intercessão desse homem, que foi um padre do coração de Jesus, esse homem que teve o coração tocado pelo coração de Jesus e fez com que nós, muitos de nós, tocássemos o coração de Deus, possamos hoje nós também nos colocarmos por inteiro aos cuidados dele. Padre Léo, nós entregamos os nossos pedidos para que você entregue hoje no coração de Deus as nossas lutas, as nossas misérias, as nossas aflições, o nosso desejo de céu. Padre Léo, são tantas as batalhas, são tantas as situações difíceis, são tantos os pedidos de ajuda, e nós viemos hoje recorrer à tua intercessão. Nesse dia do coração de Jesus, e tu fostes um padre do coração de Jesus, pedimos, intercede junto a Deus pelas nossas causas, intercede junto a Deus pelas nossas famílias, sobretudo pelas nossas comunidades, comunidade Canção Nova, comunidade Betânia, sobretudo pela igreja. Intercede para os nossos filhos e filhas que precisam hoje sentir-se cada vez mais amados por Deus,
para superarem todo o vício, toda a dependência, para que eles dependam somente de Ti, Senhor, e de nada mais, e de ninguém mais, somente de Ti, Senhor Jesus. Padre Léo, nós pedimos a Tua intercessão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. O tema dessa pregação será: Jesus amava Marta, sua irmã Maria e também Lázaro. O amor de Deus e aos irmãos como caminho de cura e libertação. O amor de Deus e aos irmãos como caminho de cura e de libertação. E para nos nortear nessa pregação, o texto é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12, que diz o seguinte: Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nesse texto nós encontramos um caminho de cura. Nós temos um paralítico que foi curado. E à luz desse texto, quero trazer algumas frases, alguns ensinamentos que nós ouvimos do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo, mas eu quero convidar você também a entrar nesse caminho de cura, porque o Senhor não tirou você da sua casa, o Senhor não fez você ligar a sua TV, o Senhor não fez você conectar na sua rede social por nada. Ele fez porque Ele tem uma palavra para mim e para você. Ele tem uma palavra para renovar a minha e a sua vida. Ele tem uma palavra para poder nos chamar de volta para o céu.
E preciso recordar para você que como Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, Ele também ama você e eu. E essa é uma das grandes maravilhas que nós já podemos recordar na manhã de hoje. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que não é alheio à nossa dor. Nós temos um Deus que olha para mim e para você. Nós temos um Deus que se interessa por mim e por você. Nós temos um Deus que vai ao nosso encontro, que nos resgata. Nós temos um Deus que nos espera para poder nos livrar de todas as nossas paralisias e nos livrar de toda a nossa dor. A dor não é vontade de Deus. Deus deseja a nossa felicidade. Deus deseja a nossa alegria completa. Por vezes a vida vai nos marcar com a dor, mas toda dor é só um caminho para a gente seguir no céu, alcançar o céu. A dor, ela pode ser entendida muitas vezes quando nós não temos fé, só como um castigo. Mas para quem tem fé, toda dor é uma possibilidade de milagre, é uma possibilidade da ação de Deus na nossa vida. É a possibilidade de sermos fiéis a esse Deus que nos ama. É a possibilidade de nos tornarmos melhores, porque ninguém passa pela dor com fé sem sair dela melhor, sem sair dela mais santificado, sem sair dela mais preparado para o céu. Foi assim com a vida do Padre Léo, como nós sabemos, na sua última pregação, buscar as coisas do alto, e assim com tantos ao nosso redor, que nós conhecemos que passam pela doença, que passam pela dor, que passam pelas situações difíceis e que alcançam em Deus graça, cura e milagre. Meu irmão, minha irmã, por isso é preciso recordar, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro e Jesus ama você, Jesus me ama, Jesus nos ama. Coloca a mão no teu coração e proclama essa verdade já no início dessa manhã. Diga: Jesus me ama, eu sou amado por Deus, Jesus me ama, e eu tomo posse dessa graça na manhã de hoje. Eu sou amado por Jesus. E fecha um pouquinho os teus olhos e num instante, deixa essa verdade tomar conta no teu coração. Não é só alguém que falou, é uma verdade do Espírito Santo sobre nós, é uma verdade de Deus sobre nós. Nós que somos tão carentes hoje de amor, somos tão carentes hoje de bons relacionamentos, somos tão carentes hoje de pessoas que estão à nossa volta e demonstram. Deus demonstra todo minuto que nos ama. Com certeza você está sentindo as batidas do seu coração. E o Padre Léo, quantas vezes mencionou sobre esse palco, aqui na Canção Nova, que cada batida do nosso coração é uma declaração de Deus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ouça Deus te dizer em cada batida do teu coração quanto Ele te ama, e toma posse desse amor, te entrega esse amor. E talvez você nunca o fez, e agora está na hora de fazê-lo, aí no teu interior, e diga: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por me amar, muito obrigado por não desistir de mim, muito obrigado por tua misericórdia, muito obrigado por vir até mim. Sim, Jesus ama você, e o amor dele, Ele quer curar nossas feridas, Ele quer curar o nosso interior, Ele quer curar nossas mazelas, quer nos curar dos nossos pecados. Ele nos ama do jeito que nós somos, onde nós estamos, mas Ele não quer que você permaneça no lugar que você está. Ele não quer. Deus nos ama demais. Dizia o Padre Léo que Deus te ama demais para te deixar onde você está, na situação de pecado, na situação de dor, na situação de angústia.
nessa situação de frieza ou nessa situação de tristeza que muitas vezes nós vivemos. Deus te ama demais para te deixar nesse lugar, e por isso Ele te recorda todo e cada dia que Ele te ama, porque Ele quer te tirar desse lugar e te trazer para mais perto dEle, quer te trazer para o céu, quer te trazer para um tempo novo. Ele quer te convidar a viver vida plena, Ele quer te convidar a viver o tempo da graça. Por isso é tempo de decisão. O grande segredo da cura interior não estão nas muitas palavras bonitas, não estão nas muitas técnicas, está na decisão de acolher o amor de Deus, e deixar Deus te amar, deixar realmente ser amado por Deus. Quantos nós resistimos ao amor de Deus? Nós dissemos, eu sou amado por Deus, mas é só da boca para fora. Você se sente realmente amado por Deus? Quando a gente começa a se compreender verdadeiramente amado por Deus, as coisas começam a mudar. A nossa vida começa a ser um itinerário de como eu vou retribuir esse amor, e não mendigando amor nas coisas, mendigando amor das pessoas, mendigando amor daqueles que não podem te amar como Deus te ama. Por isso, meu irmão, minha irmã, a grande notícia da manhã de hoje é: Deus quer curar você. O amor dEle quer curar a mim e você. E não importa a situação difícil que você esteja vivendo, porque, como nós sabemos, para Deus nada é impossível. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que você ache que não tenha solução, como tantas vezes o Padre Léo disse, proclame com toda a força do teu coração: tem jeito, pode ser diferente, e vai ser diferente, em nome de Jesus, na força viva do Espírito Santo. Vai, pela fé que nós temos em Jesus. A cura interior, ela acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus vivo. E hoje, o cenário é muito bonito desse texto, né? Porque não é o paralítico que vai sozinho ao encontro de Deus, até porque ele era paralítico, não tinha como ir, né? Mas é a própria comunidade que o leva. Mas há um fato, há um paralítico. O contexto bíblico hoje nos foi proposto para rezar, tem um fato, há um paralítico. Talvez a pergunta que eu e você podemos fazer: o que paralisou esse homem? Que paralisia ele vivia? Pode ser uma paralisia física, que conta o autor sagrado, e a paralisia física, nós sabemos as suas origens. Pode ser uma disfunção genética, pode ser um acidente, pode ser uma doença, que pode paralisar fisicamente, impede com que a gente se movimente, impede que a gente vá ao encontro dos outros, que fique impossibilitado de se mover, fique numa cama, fique numa cadeira de rodas. Eu realmente, na minha família, tenho essa experiência. Tenho 3 familiares meus, 2 já partiram, uma prima ainda, que são cadeirantes. Então pode ser, todas elas tiveram doenças físicas. Mas também a paralisia pode ser emocional. Quantos de nós estamos caminhando por esse mundo, mas parados nos traumas? Nós vivemos algo que aconteceu lá atrás, todos os dias de novo. Nós recordamos do mesmo jeito, da mesma dor, como se fosse acontecer de novo. Cada vez com medo, andamos angustiados, porque esperamos já a próxima vez que vai acontecer algo semelhante, e não nos libertamos disso. As mágoas, ficamos guardando rancor dentro de nós. Porque naquele dia, naquela hora, você falou isso, nunca consegui perdoar. Paralisado na minha dor. A paralisia de ressentimentos, que eu fico remoendo dentro de mim, e não permito que isso passe. Pode ser emocional. A paralisia, ela pode ser espiritual. Ela pode ter origem na minha falta de fé, na sua falta de fé, no meu cultivo da fé, na falta do seu cultivo da fé. Quantos de nós, eu creio muito em Deus, mas não vou numa missa,
não rezo um terço, não rezo um rosário. Nossa, acredito muito em Deus. Ah, pois é, sempre eu converso com Deus, sempre eu com Deus, mas eu não tenho uma vida de comunhão. Não tenho uma vida que me coloque em sintonia com Deus. Falo da boca para fora, mas não deixo Deus realmente ser o único no meu coração. E aí eu vou dando espaço, né, para o pecado. E aí eu vou relativizando o pecado, e o pecado sim me paralisa, me afasta de Deus. Me faz olhar para mim mesmo e dizer: eu não sou merecedor da misericórdia, eu não sou merecedor do amor, eu não sou merecedor dos meus irmãos, eu não sou merecedor da minha família. E eu começo a partir do pecado que eu cometi, e quantos pecados, né? Quantos pecados, e aí inúmeros pecados que nós encontramos hoje em dia, que maltratam o coração, e tenho a graça como padre de atender confissões, e eu vejo como muitas pessoas estão aprisionadas, paralisadas em muitos pecados que são realmente graves, mas que quando é buscada a misericórdia de Deus na confissão, quando é buscada a misericórdia de Deus com contrição, com desejo de mudança, Deus nos liberta. E aí os pecados que vêm à minha memória agora, o adultério, o aborto, as intrigas familiares, as ofensas, a falta de fé, as blasfêmias, o desacreditar em Deus e muitas vezes blasfemar realmente contra Deus. Pecados gravíssimos que nós vamos cometer, os assassinatos que nós fazemos às vezes fisicamente, mas nós vamos matando as pessoas com palavras, com ações, com gestos, e às vezes ainda dizendo que estão cumprindo a vontade de Deus. Pela dureza do nosso coração. Pecados, paralisia espiritual. Quantas vezes nós usamos dos cargos que nós vamos ocupando nas comunidades, nas pastorais, nas paróquias, e aí nós vamos utilizando do poder dos cargos. Outro dia eu estava ouvindo no Instagram, não sei quem falou assim, a pessoa nunca deu certo em nada na vida, aí ela se aproxima de uma comunidade, numa pastoral, ela ganha um cargo de poder, e daí ela começa a querer mandar em todo mundo, e de repente, porque ali virou um palco, claro, mas aí ela já não está mais fazendo por vontade de Deus, ou por cumprir a vontade de Deus, ela está fazendo por si mesma, e tem mais afastado as pessoas de Deus do que aproximado. Quantos de nós usamos Deus com poder e não vivemos com Deus? Isso também é uma paralisia. Nós ficamos paralisados em nós mesmos, é uma paralisia espiritual. Por isso, enfim, esse homem carregava uma paralisia. Não sei, às vezes a paralisia da dor, das feridas que fizeram conosco, e aí volto mais uma vez a paralisia emocional, o luto, que às vezes também nos paralisa quando não vivido com fé, quando não vivido na certeza da ressurreição. Sim, é uma parte de nós que é arrancada do peito, mas vivido na fé, na certeza da ressurreição. Não sei, inúmeras paralisias, talvez já serve para mim, para você pensarmos, talvez a paralisia desse homem do Evangelho, dentre todas as possibilidades, seja a minha e a sua paralisia. Talvez nós só estamos vagando por esse mundo, mas realmente paralisados. Enfim, você se sente paralisado? Responda no teu coração. Se sente sozinho? Onde dói? Essa dor não tem deixado você caminhar? Hoje é o tempo de permitir que o Senhor conceda a graça da sua cura. Às vezes a dor é tão grande que a gente se acostuma com ela, mas isso não é viver, isso é sobreviver. A dor é tão pesada que a gente só quer esquecer dela, e a gente vai empurrando, mas a gente não sai do lugar. Não é viver, é sobreviver.
Paralítico citado no Evangelho de São Marcos, talvez já nem acreditasse mais no poder da cura, porque ele não fala em momento algum, ele não diz Jesus me cura, ele não diz me levem para Jesus. Diz o Evangelho que os 4 chegaram e pegaram e levaram ele para Jesus. Talvez ele estava ali já entregue à sua dor, entregue na desesperança, entregue a situação que dizia, que talvez gritava para ele: olha, não tem mais jeito, tem que ser assim mesmo. Mas aqueles 4 acreditaram. Meu irmão, alguns sinais que talvez possam indicar se você e eu estamos paralisados ou não. Vive com tristeza constante, mesmo tendo tudo. Você tem tudo, não falta nada. Material, tem pessoas ao teu redor, mas uma tristeza constante não passa. Não sente mais alegria, pode ser uma paralisia. Se sente rejeitado, invisível, inútil, pode ser uma paralisia. Tem medo de confiar nas pessoas, se acostumou com a solidão, vive se isolando, não consegue perdoar, pode ser uma paralisia. Você tem raiva de si mesmo, dos outros, uma paralisia. Não consegue mais rezar, uma paralisia. Quantos de nós dizemos assim: nossa, eu estou num deserto, não consigo mais rezar, não tenho mais vontade de nada, não tenho vontade mais nem de viver. Pode ser uma paralisia. Você chegou até a dizer: acho que não tenho mais jeito. É uma paralisia. Está paralisado. E é preciso ir até Jesus. Às vezes a dor é tão antiga e tão profunda que você acredita que não tem mais cura. Mas, uma novidade para você: Deus acredita em você. E Deus que ressuscitou Lázaro, Deus que curou a sogra de Pedro, Deus que curou esse paralítico, Deus que curou a tantos e tantas ao nosso redor, Ele pode curar a mim e você. Ele levanta ao nosso lado, quando nós não temos mais força, quando eu e você não temos mais força, Ele levanta irmãos, levanta pessoas, envia praticamente anjos para poder resgatar a mim e você. Quantos nossos filhos e filhas lá em casa dizendo assim: padre, se não fosse tal pessoa que chegasse para mim e dissesse: olha, eu vou te ajudar, eu não estaria aqui, eu não viveria esse processo de restauração. Quantos dizem assim: padre, no momento em que eu ia fazer uma besteira grande na minha vida, chegou Deus, enviou alguém que me falou no nome dele, de Deus, e aí eu decidi mudar de vida. Deus sempre vai mandar alguém. Quantos nossos filhos dizem assim: padre, Deus me livrou de muitas coisas, e se não fosse pela pessoa tal, eu não estaria aqui. Pessoas que Deus levanta para poder estar no meu e no seu lado, e por isso nós não podemos viver sozinhos. Por isso que Deus nos convoca à comunidade, e por isso a comunidade, ele é esse caminho de cura para mim e para você. Jesus realiza essa cura no meio dentro de uma casa, ao redor de uma multidão, a partir dos amigos desse paralítico. E é que bonito, né? Quando levantam o teto e colocam o paralítico lá no meio, ele não diz assim, ó, é a fé do paralítico, ele diz, ó, vendo a fé de vocês, vendo a fé deles, Jesus volta para ele e diz: os teus pecados estão perdoados. Quantos ao redor de nós estão intercedendo por nós? Quantos ao nosso redor dizem assim: nossa, eu estou rezando por você? Amigos que Deus levanta, comunidade que Deus levanta para interceder pela minha e pela sua vida. Meu irmão, minha irmã, tem jeito. O paralítico não chegou sozinho até Jesus, ele foi carregado por 4 amigos. Quem são seus amigos? Quem são seus verdadeiros amigos? Talvez a pergunta que a gente tem que fazer hoje, nesse mundo tão isolado: você tem amigos? De verdade? Que você pode chorar suas dores? Que você pode falar das suas vitórias? Que não vai ficar com ciúme de você? Que não vai ficar se comparando com você? Porque hoje em dia parece que as pessoas ao nosso redor viraram
motivo de competição. O que ele tem eu tenho que ter também, ou eu tenho que ter mais do que o outro. Porque eu conquistei isso, parece que eu tenho que conquistar mais do que ele conquistou. Tem amigos de verdade que você gasta tempo só jogando conversa fora, e ali conta dos seus gestos, você pode contar dos seus sonhos, contar dos seus desejos mais profundos, até das suas loucuras. Às vezes a gente precisa desabafar um pouco de loucura que a gente carrega dentro de nós, só para tirar de dentro. Alguém que só ouça, e alguém também que você é capaz de ouvir, sem julgar, só acolher, porque amigo é mão de via dupla. É o que ele me ajuda, mas o que eu ajudo ele também. Na gratuidade e no verdadeiro amor. Verdadeiros amigos. Tem amigos que conheçam Jesus. E esses amigos que você tem, conhecem Jesus? Padre, não conhece não, e é tão difícil. Você conhece? Eu conheço. Então talvez você é o amigo que precisa levar ele para Jesus. Levar ela para Jesus, com a tua oração, com o teu cuidado, com tudo aquilo que você tem. Por isso, quando você não tem mais fé, os seus amigos vão emprestar a fé deles por você, e ao emprestar a fé deles por você, vão realizar em você, de Jesus vai realizar em você uma graça, uma bênção nova. Por isso, meu irmão, minha irmã, às vezes você se encontra tão cansado, tão ferido, tão desacreditado. Confie nos seus amigos e na comunidade, permita que ele assim possa transformar o seu coração, possa transformar a sua vida. Não se faça de vítima, não se esconda, não se isole. Permita que a comunidade revele o que você precisa ser curado, e a comunidade tem esse poder, né? Como o outro tem esse poder de fazer com que caiam as minhas máscaras, de me colocar diante de Deus, me colocar diante das pessoas, me colocar diante daqueles que precisam, daquilo que eu preciso sair de mim mesmo. Não se acostume com a sua dor, não se acostume com seus problemas. Olha para Jesus, porque Ele quer te tirar, quer dizer para você hoje: levanta-te, ande, vá viver, para que você também viva um tempo de graça e um tempo de bênção. Meu irmão, minha irmã, eu confesso que em novembro de 2023 eu fui diagnosticado com leucemia. E em maio de 2024 eu recebi a remissão da doença. E hoje, a primeira sexta-feira do mês, é sempre uma data muito importante para mim, porque foi na primeira sexta-feira do mês de novembro que eu recebi o diagnóstico. Na primeira sexta-feira do mês de dezembro, eu ganhei alta do hospital. Na primeira sexta-feira do mês de janeiro, naquele ano, 2024, eu completei 40 anos. E 40 na Sagrada Escritura significa um tempo que fechou e um tempo que se abre. Tempo novo. E o que mais me impressiona, porque a leucemia, e realmente para muitos é uma sentença de morte, poderia ter sido a minha sentença de morte, mas o que mais me impressiona é chegar em tantos lugares hoje que a comunidade me permite ir, evangelizar e dizer assim, encontrar pessoas que disseram assim: padre, rezei tanto por você, eu nem te conhecia, mas eu comecei a rezar na madrugada por você, eu fiz jejum por você, eu dobrei o meu joelho por você. O que mais mexeu comigo um dia, lá em São João Batista, eu fui rezar uma Santa Missa para agradecer a Deus, e chegou um senhor no final da celebração, bateu no meu ombro e disse assim: padre, se precisasse oferecer a minha vida no lugar da sua, para o senhor continuar pregando, eu dava. Amigos que me levam para Jesus, e eu conheço ele só de vista, não é alguém que eu tenho todo dia junto comigo. A comunidade pode ajudar você e eu a sermos melhores. A comunidade pode ajudar, e eu não tenho certeza que, claro, quando a gente recebe uma cura, a gente recebe também uma missão, e a missão que Deus me deu hoje é testemunhar essa cura para cada um de nós, para que dizer assim: olha, a leucemia me paralisou por muito tempo, fiquei 28 dias dentro do hospital, fiquei praticamente 6 meses sem poder encontrar, 3 meses sem encontrar ninguém, porque eu não podia dar um abraço em alguém, porque a minha imunidade estava lá embaixo, mas Deus, através da minha comunidade, cuidou muito bem de mim, dos meus irmãos,
que cuidaram muito bem de mim, da equipe médica que cuidou muito bem de mim, daquele hospital Nossa Senhora das Graças que cuidou muito bem de mim, de tantos que rezaram por mim. Hoje eu estou aqui para dizer para mim, para você, que é possível. Que é possível. Deus quer curar o meu e o seu coração. Deus quer transformar o meu e o seu coração. Deus quer fazer uma obra nova em mim e você. Não se deixe abater pela tua dor. Procure na tua comunidade, procure na igreja o nosso Senhor e Salvador, porque Ele quer olhar para mim e para você e dizer: teus pecados estão perdoados. Está com um pecado grave? Procure a confissão nesse final de semana. Os padres aqui na Canção Nova sempre atendem, e talvez esse é o primeiro passo da tua realização da tua vida. Quantos que lá em Betânia vêm se confessar nos nossos retiros que nós temos todo terceiro final de semana do mês e dizem assim: Padre, se eu soubesse, não tinha aguentado tanto tempo esse pecado dentro de mim. E talvez hoje é o dia de você, o encontro de alguém que precise de perdão e que você não conseguiu dar perdão ainda, e diz assim: eu te perdoo, não porque ele mereça perdão, mas para você se libertar e viver livre, continuar caminhando. E talvez hoje é o dia para você se libertar também e dizer para quem você feriu: me perdoa, me perdoa. É dia do coração de Jesus, é dia de misericórdia, é dia de permitir que sejamos lavados. Não existe lepra nesse mundo, não existe paralisia nesse mundo que possa impedir o amor de Deus de curar o meu e o seu coração. Meu irmão, minha irmã, fecha um pouquinho os teus olhos, coloca a mão no teu coração e com sinceridade peça a Jesus hoje a graça de uma cura. Reze para que o seu coração hoje encontre a graça da misericórdia do Senhor, e ao encontrar a misericórdia do Senhor, você saia desse tempo de paralisia e possa viver um tempo de bênção, viver um tempo de misericórdia, viver um tempo novo, procurando novos amigos, procurando hoje pessoas que te levam para Deus, procurando pessoas que te aproximem de Deus, pessoas que realmente possam fazer a diferença na tua vida, e você ser canal de Deus na vida de tantas pessoas, e você ser canal de Deus na vida de tantos irmãos e irmãs que precisam. E toma uma decisão, diga: Senhor Jesus, eu quero, me cura. Senhor Jesus, eu decido, na tua presença, a me deixar amar por ti. Cura da minha paralisia, Senhor. Eu hoje me levanto conforme a tua ordem para um tempo novo. Amém.